Olá, está começando mais um Notícia em Detalhe, nosso programa quinzenal com participações de especialistas que explicam e discutem temas que impactam o universo da contabilidade. Está cada vez mais difícil ver uma carteira de trabalho física, e isso não é por acaso. A carteira digital chegou para substituir o papel e agilizar os processos. E esse é o tema do Notícia em Detalhe de hoje. Mas antes, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Assim podemos trazer cada vez mais conteúdos como esse para você. Um dos documentos mais importantes na vida profissional de um trabalhador é a carteira de trabalho. Afinal, é o documento onde estão anotados todos os registros laborais. A versão digital foi lançada em 2019 com o objetivo de facilitar o acesso do empregador para fazer as atualizações e do próprio trabalhador, que pode acompanhar as movimentações. Desde o lançamento até agora, a CTPS Digital já teve 303 milhões de acessos. Mas mesmo com esse tempo de adaptação e esses números expressivos, a carteira digital ainda gera algumas dúvidas em empresas e colaboradores. Para esclarecer esses pontos, nós convidamos a Camila Cruz, que é advogada especialista na área trabalhista e sócia do Mascaro Nascimento Advogados. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Dani, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Portal Contábeis para trazer informações sobre temas tão atuais como é o caso da carteira digital. Isso mesmo. Então vamos lá. Afinal, com toda essa digitalização, a carteira de trabalho física, ela ainda é usada? Olha, a carteira de trabalho física, ela ainda é usada em caráter excepcional. Embora o aplicativo da CTPS Digital, ele já exista desde 2017, somente a partir de setembro de 2019 que nós tivemos oficialmente a instituição e a substituição da carteira física pela carteira digital, que na verdade ela é até informada pelo número do CPF do trabalhador. E a CTPS física hoje, ela só é utilizada para os trabalhadores contratados pelos órgãos públicos, por organismos internacionais. Por quê? Porque o E-Social, que é quem municia todas essas informações para a carteira digital, ainda não está totalmente em vigor para os órgãos públicos, porque eles estão ainda na fase 1 do E-Social, que é a fase do envio das tabelas. Então, para esses casos de servidores que são contratados na modalidade seletista, a gente ainda utiliza a carteira de trabalho física, aquela da brochura, né? De modo geral, Camila, como que os empregadores devem fazer essas atualizações, então? Bom, as atualizações da carteira de trabalho, elas são feitas através do envio do E-Social, pois as empresas, sejam de grande porte, de médio porte ou de pequeno porte, elas já estão obrigadas ao envio das informações. Então, a partir do momento que aquele trabalhador ingressa numa empresa, aquela empresa envia ao E-Social tanto as informações de admissão, mensalmente as informações de remuneração, alterações de função, né, cargos, o próprio desligamento. Então, todos esses eventos específicos enviados pelo E-Social serão os eventos que atualizam aí automaticamente essa carteira de trabalho que agora é digital. Bom, mas como essa atualização passou a ser feita pelo E-Social, os empregadores, então, eles não são mais multados caso eles não atualizem na versão física? O empregador, ele realmente não será multado por não anotar essa CTPS física, uma vez que hoje a obrigatoriedade é a carteira digital. Porém, é muito importante que essa empresa, muitas vezes o próprio contador que faz todo esse envio das informações
se atentem ao envio dos prazos do e-social. Por quê? Porque o fato de não anotar ali fisicamente a carteira pode penalizar a empresa por ausência de envio desses eventos ao e-social. E aí, nessa situação, a empresa seria penalizada. Por quê? Porque o empregador, ele deve enviar o evento 2200, que é o cadastramento inicial do vínculo, a admissão daquele trabalhador. Sempre lembrando que, às vezes, se nós não tivermos toda a informação já no início dessa admissão, é possível lá no e-social o envio do evento 2190, que é a admissão preliminar. Então, se aquela empresa, aquele empregador não respeitar os prazos previstos para envio dessa admissão, dessas informações no manual do e-social, ele pode sim ser penalizado. Por quê? Porque o e-social, ele que tem o valor da assinatura da CTPS agora nessa modalidade digital. Camila, e os trabalhadores, eles precisam guardar a carteira de trabalho física? O que acontece se eles perderem essa versão física e as empresas, elas precisam fazer esse registro retroativo? Bom, os trabalhadores que possuem a CTPS naquele formato físico, brochura, eles devem sim guardá-las. Por quê? Porque a CTPS física, ela continua sendo um documento do trabalhador, inclusive é um documento de identificação. Em algumas situações, pode acontecer desse trabalhador necessitar realizar alguma comprovação de algum contrato muito antigo. Então, não pode descartar e inutilizar essa carteira física. O que muda, na verdade, daqui para frente é que nos contratos de trabalho novos, todas as anotações, sejam de férias, sejam da admissão, a própria baixa, são feitas eletronicamente através do e-social, do qual aquele trabalhador vai poder consultar, seja pelo aplicativo ou seja pela própria internet. E já aqueles contratos mais antigos, em que nós tínhamos lá a CTPS, vai ficar anotado naquela carteira física. E os trabalhadores que eventualmente perderem, né, a sua carteira de trabalho física, porque pode acontecer, num primeiro momento, deve fazer o quê? Um boletim de ocorrência. Por quê? Porque houve ou uma perda aí, ou um roubo, e por tratar-se de um documento, é necessária essa formalização. Inclusive, o boletim de ocorrência hoje, em diversos estados do Brasil, ele pode ser feito até mesmo de forma online. Esse boletim de ocorrência, ele vai ser necessário para que seja solicitado uma segunda via dessa carteira. Muitas vezes será necessário procurar a Superintendência Regional do Trabalho ou mesmo o PAT, que tem todo esse apoio ao trabalhador, porque vão ter alguns estados que ainda vão emitir essa CTPS em segunda via. Tem outros estados que já não emitem mais, e essa emissão só é feita de forma digital. E nesse caso, não havendo ali as informações na carteira digital, é importante que esse trabalhador compareça munido dos documentos que comprovem, de repente, o recolhimento do FGTS, as férias, a própria homologação que aconteceu lá na rescisão no passado. Por quê? Porque com isso pode ser feito o resgate dessa informação. A CTPS, Dani, na verdade, digital, ela é uma boa alternativa e facilita muito essa questão do resgate da informação. E é importante se atentar a algumas situações, porque quando a gente fala de um registro retroativo,
tem situações diferentes. Uma coisa é aquela empresa que está ativa, eu vou lá, se esse registro já ocorreu lá no passado, ou seja, o empregado era contratado, tinha sua carteira anotada e aí ele perdeu ou teve ela furtada. A empresa está ativa, ele pode procurar aquela empresa e vai ser feita novamente a anotação. O que é diferente de um registro retroativo numa situação, por exemplo, em que houve o reconhecimento daquele vínculo empregatício na Justiça do Trabalho, porque aí essa comprovação para a respectiva anotação vai ser ou a decisão judicial ou um acordo para poder embasar toda essa anotação. O que é muito diferente de uma empresa que não teve um processo judicial, não teve nenhuma situação nesse sentido e optou por fazer uma anotação retroativa desse contrato, ou seja, por alguma questão na época não foi feito, e aí por liberalidade, lá no futuro ela vai fazer esse registro retroativo. Aí nessa situação específica, a empresa vai ter penalidades com multas, tanto pela ausência de registro, e essa multa vai ser por empregado. Então, nesse caso, não seria ali a melhor alternativa. Então, a gente precisa sempre se atentar se a gente está falando de um registro que já ocorreu, e aí, com a própria baixa do aplicativo da CTPS digital, esses dados já vão vir automaticamente. Ou por uma situação que vai ser liberalidade, que aí a empresa pode ter penalidades. Bom, é por isso que a carteira de trabalho digital começou a valer, né? Justamente para facilitar esse processo do trabalhador e do empregador, até mesmo no caso de perda que a gente acabou de comentar agora. Mas Camila, você poderia mostrar para a gente um passo a passo de como que o trabalhador pode acessar a carteira de trabalho digital? Sim, hoje a gente tem aqui, estou até compartilhando para vocês, a possibilidade de acessar tanto pelo computador quanto pelos aplicativos dos nossos celulares ou um tablet. Então, o primeiro passo que o trabalhador deve fazer é entrar no site www.gov.br. Lá em temas, a gente tem o trabalho e emprego e vai ter lá carteira de trabalho digital. Ao clicar aqui em obter, você já vai ter aberta essa aba da carteira digital. E ao clicar aqui em iniciar, você será remetido ao Ministério da Economia e com a senha do gov.br você consegue acessar. E como a gente percebe aqui, pelo site do gov.br, com o número do CPF, que a carteira digital ela é com base no CPF, ao digitar aqui o seu CPF, você vai conseguir. Se tiver já um cadastro, ao dar continuar, ele vai entrar com a senha. Se não tiver, vai ser feito o cadastro. E o próprio site disponibiliza aqui um passo a passo. Então, feito esse ingresso no Gov, vai aparecer o carteira de trabalho digital, você vai clicar em entrar, ele já vai abrir toda a autorização de uso de dados pessoais, porque a gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados está vigente, então o próprio canal da CTPS digital já está adequado para isso. A gente vai clicar ali em autorizar, ou vamos colocar a nossa senha, ou se for o caso de não estar cadastrado ainda, vai cadastrar uma senha, vai aceitar a política de privacidade e vai, se for um cadastro novo, então chegar nessa tela de informar a senha. Se você já for cadastrado na CTPS digital, você já vai pular para essa telinha aqui diretamente. Ao colocar a sua senha, automaticamente já vai abrir lá olá e o seu nome,
o seu CPF, as últimas atualizações e você já vai ter ali todas as informações. E aqui no rodapé, a gente já tem ali as informações mais detalhadas, tanto de cadastros, e aí você vai ter situações tanto para benefícios, quanto a questão de dados divergentes, e pode acontecer de serem solicitadas ali algumas informações. E além das últimas informações, ela também vai trazer todos os vínculos que você teve. Então, é bem fácil, é bem intuitivo e pelo site a gente consegue, ao clicar inclusive nos nossos vínculos, entender quando começou o contrato, quando foi encerrado, qual era a sua ocupação, qual era o seu salário, tanto a sua remuneração inicial quanto a remuneração final e a data do encerramento do contrato, se for um contrato que já foi encerrado. Então, a gente percebe que temos ali uma certa facilidade para ter essas informações, havendo inclusive lá no gov.br as informações com vídeos. E se você fizer o acesso pelo celular, você vai entrar lá, se o sistema for iOS ou Android, e digitar CTPS digital e através lá da CTPS digital vai identificar aqui esse ícone para que você possa fazer a baixa do app, que vai aí ser remetido pelas mesmas telas anteriores. Cai aqui novamente no Gov e você, se tiver a senha, vai colocar a sua senha do Gov ou vai fazer o cadastro como a gente mostrou ali, se o acesso fosse feito pelo computador. Aí a dinâmica vai ser a mesma. Identificado, você vai ter exatamente pelo seu celular o mesmo acesso às mesmas telas que teria ali acessando pela internet. Então, se você tiver ali o acesso à internet, você já consegue, ou também pelo smartphone, pelo um tablet, Dani. Bom, então o trabalhador pode escolher tanto acessar pelo computador quanto pelo celular por meio do aplicativo. Mas e se ele identificar algum erro, alguma informação equivocada, seja no cargo, no salário, na remuneração, ou até no início ou data de fim, né, daquele trabalho? Bom, Dani, infelizmente, quando foram feitas essas cargas de informações para o e-social, houveram muitas informações inconsistentes e divergentes realmente. E pode acontecer do trabalhador, ao realizar esse cadastro e esse acesso à sua CTPS digital, se deparar com informações divergentes. E essas informações divergentes aconteceram por conta de que antigamente a gente tinha essas informações feitas de forma muito manual e nem sempre aquela função, quando foi selecionado o CBO, que é o Código de Ocupação brasileiro, foi escolhido o correto ou mesmo as informações. Então, a gente precisa observar dois pontos. Se essa atualização, se essa informação que está incorreta é referente a um contrato antigo, ou seja, remete-se a datas anteriores ao e-social, ou seja, é lá de 2018 para trás, nesses casos, a gente vai ter que aguardar. Já se são informações referentes a contratos novos ou posteriores a 2019, quando a gente já tinha o e-social, a gente vai ter outro tratamento. Então, para o contrato antigo, é mais provável que isso aconteceu porque a gente tinha uma divergência entre o que foi registrado no papel e essa base de dados da época. Nesse caso, então, o trabalhador que identificou
algum erro, alguma divergência, ele não precisa fazer nada nesse momento, nem comparecer a nenhuma unidade de atendimento ao trabalhador. Por que ele não precisa fazer isso? Porque os sistemas, eles vão gerando esses dados para a carteira de trabalho digital de forma constante e reiterada. E algumas atualizações estão sendo feitas e pode ser que essa inconsistência seja corrigida em algum momento. Se eventualmente não for corrigida, existe uma previsão para que no futuro se tenha uma campanha para realizar toda essa correção dessas informações. Então, para aqueles vínculos muito antigos, não vamos fazer nada nesse momento. Por quê? Porque em algum momento, no futuro, a gente vai ter alguma campanha para que isso seja resolvido. Agora, se essas inconsistências são referentes a informações posteriores a setembro de 2019, quando a gente já tinha o e-social, quando a gente já tinha a CTPS digital, nesse caso, o trabalhador deve informar a empresa, né, o seu empregador, sobre a inconsistência ou sobre o erro e solicitar que essa correção seja feita. Por quê? Porque essas correções vão ser enviadas para o e-social e podem ser feitas a qualquer momento. A gente recomenda que a empresa faça essa correção o quanto antes. Por quê? Porque, a depender do tipo de inconsistência, pode ser que tenha que se fazer diversas alterações em outros eventos do e-social. E isso pode acontecer ali algum problema. E no caso de empresas que tenham ali muitas informações, a gente até recomenda que seja feito um saneamento desses dados, prevenindo, né, eventuais punições no futuro. É importante, Dani, destacar que o aplicativo da CTPS digital, ele traz informações que vêm lá do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que foi alimentado tanto pelo e-social, pelas guias do FGTS, pela, né, GFIP, e as empresas quem abastece essas informações. E aí um ponto que eu destaco também são para os casos em que, eventualmente, aquele empregado vai se deparar com a situação que o vínculo ficou em aberto. Sabe aquela empresa que não efetuou a baixa ou porque fechou, sumiu, enfim, ele não sabe mais do paradeiro. É importante que, nesse caso, aquele trabalhador que não encontrar mais a empresa e está com esse vínculo em aberto, ele infelizmente vai ter que se dirigir ao INSS. Por quê? Porque teria que se fazer, então, um processinho ali administrativo interno para que houvesse essa atualização do CNIS, para que, então, esse vínculo fosse dado baixa. Por quê? Porque em algum momento, se aquele trabalhador for pedir algum benefício ao INSS, para que ele não tenha nenhum problema. Então, temos essa situação e aí é possível resolver também. Camila, e para finalizar, agora falando um pouquinho sobre o seguro-desemprego. Mudou alguma coisa? Como que o trabalhador deve solicitar? Bom, atualmente, para que seja dada a entrada ou agendamento, né, do seguro-desemprego, ficou um pouco mais fácil para o trabalhador. Então, o benefício ele é requerido nas superintendências regionais do trabalho, no Cine e até mesmo em outros postos credenciados pelo Ministério da Economia. A gente ainda continua podendo fazer pelo 0800 7260207, lá na opção número 5. Podemos fazer pelo portal Gov, que foi aquele portal da CTPS digital. E a grande novidade é que hoje a gente pode fazer pelo aplicativo da CTPS digital, tanto lá pelo computador quanto pelo aplicativo do celular. Então,
Para que aquele trabalhador possa dar entrada, solicitar o seguro-desemprego, ele acessa o portal ou acessa o aplicativo da CTPS digital, vai colocar lá a sua senha novamente e lá na opção benefícios, ele clica e já vai abrir lá a opção do seguro-desemprego e aí é só ele tocar lá no solicitar que essa solicitação vai poder ser feita pelo aplicativo da CTPS digital. É importante destacar que para que essa solicitação seja feita, o aplicativo, a página da internet vai solicitar alguns dados e será necessário preencher e ter em mãos o número do requerimento do seguro-desemprego, que vai ser fornecido lá pela empresa. Então, ele vai preencher, inclusive, esse número, vai finalizar o processo e vai aguardar alguns dias. E o importante, o interessante é que ele vai poder consultar o status dessa solicitação do seguro-desemprego pelo próprio aplicativo da CTPS digital. E aí ele vai fazer sempre o mesmo passo a passo. Entra no gov.br, identifica lá o seu CPF, indica a sua senha e lá na opção, quando abrir o aplicativo ou mesmo a página da internet, se fizer via web, vai clicar lá em consultar e vai ter ali o acesso à solicitação que foi feita do seguro-desemprego. E aí, preenchendo os requisitos do seguro-desemprego, esse processo vai ser finalizado e hoje a gente tem aí algumas facilidades com as informações e as contas que esse empregado tenha, inclusive contas digitais, para que esse crédito seja feito. Então, hoje existe essa facilidade através da CTPS digital. Então, hoje ela é muito importante e facilita muito a vida do trabalhador, tanto no sentido de requerer benefícios, quanto acompanhar se aquela empresa está em tempo real, mandando, fazendo as informações e tem todas as suas informações ali para fácil acesso e comprovação quando for necessário. Com certeza, é importante lembrar que até um tempo atrás todo o trâmite tinha que ser feito de forma presencial, então tinha todo o deslocamento do trabalhador para tanto pedir o seguro-desemprego, tanto para fazer o registro em carteira. Então, com certeza, a carteira de trabalho digital chegou aí para facilitar o dia a dia do empregador e também do trabalhador. Bom, essa foi a participação da Camila Cruz, que é advogada especialista na área trabalhista e também sócia do escritório Mascaro Nascimento Advogados. Muito obrigada pela disponibilidade, Camila. Eu que agradeço e espero que todos vocês possam ter acesso a essas informações e a esses serviços digitais que têm e muito facilitado o nosso dia a dia. Até mais! A carteira de trabalho digital usa as informações das bases de dados federais. Por isso, é importante que o empregador esteja em dia com o registro de informações trabalhistas no e-social para que o trabalhador possa usufruir bem dessa ferramenta. Se os dados não estiverem atualizados, é preciso solicitar que a empresa envie as informações mais recentes para as bases federais. E esse foi mais um Notícia em Detalhe. Não esqueça de dar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando todas as notícias do universo contábil. Até mais!